Olá e bem-vindos a mais uma exploração aqui no Juris 360 Lab. Olá a todos, um prazer estar aqui. Hoje o nosso foco são os temas repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o STJP. Matéria densa, né? Bastante. E para organizar um pouco essa análise, a gente está seguindo o trabalho do Dr. Paulo Sacerdote. Isso. Ele é especialista em direito público e fez um agrupamento interessante das teses por disciplina. Exato. É uma abordagem mais didática, sabe? Às vezes foge um pouquinho da classificação oficial do próprio STJ. Uhum, mas a ideia é justamente facilitar o entendimento, né? Porque muitos desses julgados são bem interdisciplinares. Perfeito. E, bom, para dar segurança para o pessoal que está acompanhando, é importante dizer a fonte. Sim, fundamental. Nossa análise aqui se baseia nos temas de recurso representativo de controvérsia, os RRCs, Aqueles que fixam teses para vários casos iguais. isso, e que tiveram trânsito julgado até 19 de março de 2025. A gente fez essa verificação em 30 de junho de 2025. Certo, dados bem recentes, então. Bom, neste primeiro segmento, vamos mergulhar nas primeiras 5 teses que selecionamos de direito processual penal. Vamos lá. Vamos nessa. Começando pelo tema 1303. A questão era, basicamente, se a pessoa não confessou lá no inquérito policial, isso já barra a proposta de acordo de não persecução penal, o ANPP? Essa era a dúvida, e o que o STJ decidiu é bem relevante para a aplicação do ANPP no dia a dia. E o que ficou definido? A tese firmada diz que, olha, a confissão lá no inquérito não é uma exigência do artigo 28A do Código de Processo Penal. Ah, interessante. Então, o Ministério Público não pode simplesmente negar a proposta só por causa disso. Seria uma recusa inválida. Entendi. E a confissão necessária para o acordo, quando ela acontece, então? Ela pode ocorrer depois, no momento em que o acordo vai ser assinado mesmo perante o promotor, sabe? Aí sim com a assistência da defesa técnica. Formal, circunstanciada. Faz sentido, né? Dá mais espaço para negociação, que é a cara do ANPP. Exatamente. Reforça essa natureza negocial mesmo. Ok, ótimo ponto. Seguindo, vamos para o tema 1277. Esse aqui tratou da contagem de tempo de prisão provisória. Isso. Se esse tempo pode ser usado na análise para indulto e comutação de pena. E aí, pode ou não pode? Pode sim, a resposta do STJ foi positiva. Eles se basearam no artigo 42 do Código Penal, o da detração, né? Uhum. Então, é para computar sim o período de prisão provisória quando se vai analisar os requisitos para esses benefícios que geralmente vêm nos decretos presidenciais. Ou seja, o tempo cumprido antes da sentença final não é perdido para esse fim. Exato. Conta para o cálculo do benefício. Certo. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda na execução penal, tema 1274, visita ao preso. Uma questão delicada. Sim, a pergunta era se um preso pode receber visita de alguém que também está cumprindo pena, mas em regime aberto, ou que esteja em livramento condicional. Isso toca em direitos importantes, né? Convivência familiar, ressocialização. Sem dúvida. E qual foi a tese do STJ? Bom, o tribunal entendeu que o simples fato do visitante estar em regime aberto ou livramento condicional não é por si só um impedimento automático. Ah, então não é proibido de cara. Não. A tese diz que a situação tem que ser analisada individualmente, pelo juiz da execução, claro. Entendi. Caso a caso. Isso. Considerando as particularidades, a segurança da unidade prisional, o tipo de relação entre eles, tem que ponderar. Um equilíbrio delicado entre direitos e a segurança do sistema. Faz sentido. Agora, um tema de enorme impacto social. 1249. Medidas Protetivas de Urgência, MPUs. Lei Maria da Penha. Esse deu o que falar. A discussão foi sobre a natureza jurídica dessas medidas e principalmente se elas deveriam ter um prazo determinado para acabar. E o que o STJ definiu sobre isso? Definiu pontos cruciais. Primeiro, as MPUs têm natureza de tutela inibitória. O foco é impedir a violência, né? Prevenir. Certo. Inibir a conduta. Isso. Segundo, a validade delas não depende de ter um inquérito ou um processo criminal rolando. Elas são autônomas nesse sentido. E quanto ao prazo? Aí que está o ponto principal. Não devem ter prazo pré-determinado. Elas duram enquanto o risco para a mulher existir. Mesmo que o processo criminal acabe, tipo, se houver absolvição? Exatamente. A tese é clara. Extinção da punibilidade, absolvição,
Nada disso leva à extinção automática da MPU. Nossa, isso é forte. É uma proteção bem robusta para a vítima. A medida só acaba quando uma reavaliação judicial constatar que o risco cessou. E tem que ter contraditório nessa reavaliação. Ouvindo a vítima e o suposto agressor. Isso garante uma análise completa antes de retirar a proteção. Uma decisão bem importante para a efetividade da Lei Maria da Penha. Bom, para a gente fechar este bloco, o tema 1219. Esse é mais técnico, sobre recursos. Fungibilidade. Aquele princípio que permite aceitar um recurso errado como se fosse o certo. Isso. A questão era, se a parte entra com a apelação quando cabia rese, ou o contrário, dá para aplicar a fungibilidade? E a resposta do STJ foi: sim, o princípio da fungibilidade, lá do artigo 579 do CPP, é aplicável nesses casos. Claro que não. Tem requisitos. O recurso errado tem que ter sido interposto no prazo do recurso que seria o correto. Ah, a tempestividade é chave. Fundamental. E não pode haver má-fé nem erro grosseiro. E os outros pressupostos de admissibilidade do recurso certo têm que estar presentes. Entendi. É uma ferramenta para não prejudicar a parte por um erro formal, mas com limites bem definidos. Perfeitamente. Salvo o direito de recorrer, mas exige atenção. Bom, então revisamos 5 temas quentes de processo penal, a NPP e o momento da confissão, a contagem da prisão provisória para benefícios, a análise individualizada do direito de visita, a natureza e duração das medidas protetivas da Lei Maria da Penha e a aplicação da fungibilidade recursal. Muitos ajustes importantes aí para o sistema de justiça criminal. Com certeza, cada um deles mexe em peças importantes. Fica a reflexão, né? Como garantir que essas teses sejam aplicadas de forma uniforme e eficaz lá na ponta, no dia a dia forense, equilibrando eficiência e direitos. Assunto para pensar. Sem dúvida. Nos veremos no próximo bloco. Olá, vamos começar mais um bloco então. Dando continuidade à nossa análise anterior, sobre as teses de direito processual penal lá do STJ. Isso aí, tem mais coisa importante para a gente ver. Exato. Hoje a gente separou mais 5 julgados. Vamos continuar mapeando essas decisões que, bom, impactam bastante, né? Com certeza, vamos lá. Ok, vamos direto ao ponto. Tese repetitiva 1214. A questão aqui é bem técnica, mas mexe direto na pena, né? Uhum. É para saber se o tribunal, quando julga um recurso só da defesa, sabe? E aí afasta uma circunstância judicial negativa, ele é obrigado a reduzir a pena base proporcionalmente? Como ficou isso? Então, a definição foi bem clara. Sim, é obrigatório reduzir proporcionalmente. Se a defesa conseguiu, derrubar um ponto que aumentava a pena, isso tem que refletir no cálculo. Ah, bom. Mas, tem uma ressalva importante. O tribunal pode, e isso não é reformatio impejus, aquilo de não poder piorar para o réu no recurso dele, né? Isso. Ele pode reclassificar um fato que já era negativo para outra circunstância, ou até reforçar o argumento para manter aquela valoração ruim, sabe? Desde que, claro, o fundamento já estivesse lá na sentença original. Entendi. Então, garante a redução se a circunstância cai fora, mas impede aquela manobra de só mudar a etiqueta do problema sem mexer na essência. Exatamente. Preserva a análise dos fatos lá de baixo, desde que tenha fundamento consistente. Mas, ao mesmo tempo, garante o efeito prático para o recurso da defesa quando ele realmente desmonta um ponto da acusação. É um equilíbrio delicado, né? Pois é, entre garantir a defesa e manter a coerência da decisão. Faz sentido. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa área das consequências da condenação, tese repetitiva 1288, reincidência na execução penal. Uhum. A dúvida era, o juiz da execução, ele pode considerar a reincidência para analisar benefício, tipo progressão, mesmo que isso não tenha sido reconhecido lá na sentença? E a resposta do STJ foi sim. Pode sim. O juízo da execução penal pode admitir reincidência para essa análise de benefícios, mesmo que não esteja dito na sentença condenatória. Interessante. É, porque a reincidência é um status jurídico da pessoa, É um fato objetivo. E isso impacta o histórico, o comportamento, que são coisas essenciais na execução. Isso dá uma força para o juiz da execução, né? Ele não fica amarrado só ao que está escrito na sentença. Pode olhar
o quadro completo do sujeito ali. Sem dúvida, a execução penal tem muito disso, de avaliar a trajetória toda, e a reincidência é um dado, assim, fundamental nessa trajetória. Ignorar só porque não estava formalmente na sentença ia limitar muito a análise, né, para individualizar a pena. Tá claro. Bom, saindo da execução e voltando para a prova do crime. Tese 1206. Essa é sobre um detalhe formal, mas que pega muito em caso de tráfico. A assinatura do perito no laudo toxicológico definitivo. Ah, sim! Faltou a assinatura e aí? Invalida o laudo, acaba a prova. Olha, o STJ foi bem pragmático aqui. Firmou que a falta da assinatura sozinha é considerada uma mera irregularidade. Ah, só isso? Não anula o laudo se tiver outros elementos que confirmem que ele é autêntico, válido. Tipo, se o perito está identificado direitinho, tem número de registro, CRM, sei lá. E se a análise da droga foi feita e está descrita lá. Ou seja, o foco é na substância mesmo, né? Na prova técnica de que aquilo era droga. Não num carimbo, numa assinatura que, tudo bem, é bom ter, mas não pode anular a prova se o resto tá ok. Precisamente. É tipo aquele princípio, pas de nullité sans grief, né? Não anula se não teve prejuízo e se o objetivo do ato foi cumprido. E aqui o objetivo é comprovar a droga. Se isso está comprovado e seguro, a falta da assinatura vira um detalhe menor. Entendido. Valoriza a verdade material, mas com segurança. Isso. Agora, duas teses sobre Lei Maria da Penha. A primeira é a 1189. A questão era se aquela proibição do artigo 17 da lei, sabe, que não pode dar só pena de multa, Sim, sei. se isso vale mesmo quando o crime em si, tipo uma lesão leve, talvez, pudesse só multa pela lei normal. E o STJ foi firme na proteção da Lei Maria da Penha. Disse que sim, a vedação do artigo 17 impede aplicar só multa em qualquer crime com violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo que a lei específica do crime em tese permitisse só a multa. Nossa, isso é bem forte. Mostra que a ideia da lei é mesmo ir além de uma sanção só financeira, né? Busca uma resposta penal mais séria para esses casos. Exato. Consolida essa leitura de que a violência doméstica exige uma resposta mais robusta que só pagar um valor. Reforça o lado pedagógico e repressivo das penas nesse contexto, né? Bem alinhado com o espírito da lei. E para a gente fechar este bloco, a tese 1167. Também sobre a Maria da Penha. É sobre a famosa audiência do artigo 16. Ah, da retratação. Essa mesmo. Ela é obrigatória sempre? O juiz tem que marcar? Ou só rola se a vítima quiser voltar atrás na representação? Então, o STJ esclareceu isso de vez. Essa audiência ela não é obrigatória, não é algo que o juiz tem que fazer de ofício em todo caso. Ela serve especificamente para confirmar a retratação da vítima. Ah, só para isso. Só. E tem o detalhe, a vítima tem que manifestar essa vontade de se retratar antes do juiz receber a denúncia. Tem um prazo. Exato, se ela não falar nada ou se falar depois que a denúncia já foi recebida, aí o processo segue normal, a audiência não acontece. Entendi. Então, a audiência é um direito da vítima que decide se retratar, é isso? Para garantir que ela quer mesmo, e não uma etapa forçada. Perfeito. Funciona como uma garantia para a vítima. Se ela decidir se retratar, vai ter esse momento formal na frente do juiz para confirmar, para ter certeza que foi uma escolha livre, consciente, mas a iniciativa tem que ser dela. E no prazo. O juiz não pode sair marcando essa audiência sem pedido. Protege a autonomia dela, então. Exatamente. E não trava o processo à toa se não houve desejo de retratação. Bom, um conjunto bem importante de decisões, hein? Cada uma ajustando uma peça ali no processo penal. Sim, decisões que fazem diferença no dia a dia. Com certeza. E assim a gente fecha mais este bloco. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se. Nos vemos no próximo. Olá, vamos começar mais um bloco, então, dando continuidade à nossa análise das teses de direito processual penal fixadas pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Desta vez, a gente vai explorar 5 entendimentos bem importantes, né? Os temas 1161, 1139, 1120, 1114 e o 1106. São decisões que, bom, mexem bastante com a execução penal e o andamento dos processos. Certo? Vamos lá. Começando pelo tema 1161. Ele trata dos requisitos para o livramento condicional. Especificamente, como é que fica a relação entre não cometer falta grave nos últimos 12 meses e ter bom comportamento durante toda a pena.
Parece que uma coisa se mistura com a outra, né? Essa é uma distinção que o STJ fez questão de delinear bem. A tese 1161, ela estabelece que a análise do bom comportamento, que é aquele requisito subjetivo, sabe, lá da linha A do inciso 3 do artigo 83 do Código Penal. Sim, o subjetivo. Isso. Essa análise tem que considerar, olha, todo o histórico prisional do apenado. Aquele prazo de 12 meses sem falta grave, que está na linha B, é um requisito objetivo. É diferente. Ah, entendi. Então, ele não limita o tempo que o juiz tem para avaliar o comportamento geral. Quer dizer, o juiz vai dar uma olhada em todo o período de cumprimento para ver se tem bom comportamento, não só no último ano. É uma visão mais completa, né? Faz sentido, uma análise mais profunda da trajetória. Bom, entendido. Agora, o tema 1139. Esse aí aborda uma questão bem delicada. Usar inquéritos ou ações penais que ainda estão rolando sem decisão final para negar o chamado tráfico privilegiado, aquele do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Pode isso? Olha, a resposta do STJ foi bem direta. Não pode, não. A tese 1139 proíbe isso expressamente. Usar inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado como base para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Bom, isso vai contra o princípio da presunção de inocência, né? Claro, a presunção de inocência. Exato. Seria, tipo, antecipar uma culpa que não foi comprovada judicialmente ainda. E isso, na prática, impacta muito a pena final. Protege uma garantia fundamental, então. Certo, mudando um pouco o foco, vamos para o tema 1120. Esse surgiu numa situação, muito específica, a pandemia de Covid-19. Discutiu-se muito a possibilidade da tal remissão ficta, né? Contar como tempo de estudo ou trabalho o período em que os presos ficaram impedidos de fazer isso por causa das restrições sanitárias. Qual foi a decisão do STJ aí? Essa decisão exigiu, assim, uma ponderação bem cuidadosa de princípios. O STJ afirmou na tese 1120 que, embora a regra geral lá do artigo 126 da LEP peça trabalho e estudo efetivo... A regra é o trabalho e estudo real, né? Isso, o efetivo. Mas a situação excepcionalíssima da pandemia, e aí pensando em dignidade humana, isonomia... Tudo isso justificou contar esse período de restrição como se fosse trabalho ou estudo. Mas atenção, hein? Tem um detalhe importante. Tem. Isso vale só para quem já estava trabalhando ou estudando e foi impedido só e exclusivamente por causa da pandemia. Não é uma regra geral para todo mundo. É bem pontual para aquele contexto. Entendi. Uma flexibilização bem direcionada para a excepcionalidade mesmo. Interessante. Agora, saindo da execução e voltando para o processo. O tema 1114, ele trata da ordem dos atos na instrução criminal, especificamente o interrogatório do réu quando tem expedição de carta precatória. Pode antecipar o interrogatório para ganhar tempo? Aqui o STJ foi firme em reforçar a regra do artigo 400 do CPP, na tese 1114. O interrogatório do réu é e tem que ser o último ato da instrução. Ponto. O último ato. Exatamente. Aquela possibilidade de continuar a instrução enquanto se espera a precatória voltar, lá do artigo 222, parágrafo 1º, isso se refere à oitiva de testemunha, não ao interrogatório do réu. Ah, ok. Então, inverter essa ordem, fazer o interrogatório antes de ouvir todo mundo, isso gera nulidade. Só que tem um porém. Essa nulidade precisa ser alegada na hora certa, senão preclui, né? Perde o direito. E, além disso, tem que demonstrar o prejuízo concreto para a defesa, não é automático. Entendido? A ordem é para proteger a defesa, mesmo com a demora da precatória. Bom, para fechar este bloco, o tema 1106. Ele lida com aquela situação. O apenado está cumprindo pena restritiva de direitos, tipo prestação de serviço, e aí vem uma nova condenação, mas agora a pena de prisão privativa de liberdade. E aí? Unifica? Converte, como fica? Então, a regra geral, conforme a tese 1106, é unificar as penas. A pena restritiva de direitos é reconvertida em privativa de liberdade para poder cumprir tudo junto, né? Para não ficar uma pena sem execução. Faz sentido para ter efetividade. Só que tem uma ressalva importante que o STJ colocou. Se a condenação à pena de prisão for anterior e a condenação que foi substituída por restritiva de direitos vier depois...
A ordem importa? Importa muito. Nesse caso, a conversão não é automática. O juiz tem que analisar primeiro se é possível cumprir as duas ao mesmo tempo, sabe? Principalmente se o regime inicial da pena de prisão for o aberto. Tenta-se a solução menos grave antes de simplesmente converter a pena alternativa em prisão. Entendi. Busca-se compatibilizar antes de agravar. Bom, e essas foram as 5 teses do STJ que a gente deu uma esmiuçada aqui neste bloco. Passamos por livramento condicional, tráfico privilegiado, a remissão na pandemia, a ordem do interrogatório e essa questão da unificação de penas. Decisões que mostram o tribunal tentando equilibrar garantias, direitos na execução e, claro, responder a cenários bem específicos. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe like e inscreva-se. Olá! Seguimos aqui na nossa análise mais aprofundada das teses do STJ em processo penal. Neste bloco, a gente vai pegar mais 5 julgados bem importantes que trouxeram aí definições relevantes. Vamos destrinchar as teses 1100, 1098, 1084, 1052 e a 993. São decisões assim que impactam desde prescrição, acordos, até execução de pena, sabe? E comprovação de menoridade. Vamos lá. Começando então pelo tema 1100. A questão central era se o acórdão que só confirma a condenação de primeira instância, né, mesmo que mantenha ou até diminua a pena, se ele também interrompe a prescrição. Como ficou isso? Olha, o STJ, lá em agosto de 2022, bateu o martelo que sim, o acórdão condenatório, mesmo que seja só para confirmar a sentença, ele interrompe sim o prazo prescricional. Está lá no artigo 117, inciso 4º do Código Penal. Isso foi, assim, fundamental para dar uma segurança, né? Porque tinha muita divergência e também para evitar aquele uso de recursos só para ganhar tempo buscando a prescrição. Entendi. Então, mesmo confirmando, interrompe. Clareza importante aí. Agora, vamos para o tema 1098, que trata do Acordo de Não Persecução Penal, o NPP. A dúvida era, dá para oferecer o NPP depois que a denúncia já foi recebida? Parecia que não, né? Nuances importantes, ele considerou a natureza mista do NPP, que é processual e material, sabe? E aí aplicou a retroatividade da lei penal benéfica. Foi estabelecido um marco, processos que já estavam rolando antes de 18 de setembro de 2024, que foi a data do julgamento do HC do STF sobre isso. Ah, sim. Nesses casos, o NPP pode sim ser proposto mesmo depois de recebida a denúncia. Claro, tem requisitos, não pode ter trânsito em julgado e não pode ter tido confissão válida antes no processo. Certo. E para os processos mais novos, que começaram depois dessa data? Aí, para esses, a regra geral é que o NPP deve ser proposto antes do recebimento da denúncia. Mas, olha só, o próprio STJ admitiu que pode ter exceções, sabe, em situações específicas durante o processo. O ponto-chave é que o Ministério Público tem sempre que explicar, fundamentar, por que propôs ou porque não propôs o acordo. Entendi. Essa definição sobre o momento do ANPP é realmente muito relevante na prática. Outro ponto que deu o que falar, principalmente com o pacote anticrime, foi a retroatividade na execução penal. Isso nos leva ao tema 1084 de maio de 2021. Foco na progressão de regime para crime hediondo sem morte. Isso. Aqui o STJ reconheceu que aquele patamar de 40% de cumprimento de pena para progredir, que veio com o pacote anticrime, ele se aplica retroativamente. Ou seja, beneficia quem foi condenado por crime hediondo ou equiparado, cometido antes da lei nova, desde que não tenha resultado em morte, e um detalhe importante, desde que a pessoa não seja reincidente específico nesse tipo de crime. Ah, então não é qualquer reincidência. Tem que ser específica. Exatamente. Isso garante aplicar a lei mais favorável, mesmo para fatos antigos, mas com essa ressalva da reincidência específica. Ok, impacto direto a um tempo de pena para muita gente. Mudando de assunto, mas ainda em prova, tema 1052, de abril de 2020. Como é que se comprova que a vítima era menor de idade? Só o que está escrito no boletim de ocorrência já serve para aumentar a pena no tráfico ou para configurar a corrupção de menores? Então, o STJ foi bem direto, não serve. A simples declaração lá no BO, por si só, não é suficiente.
Para ter essas consequências mais graves, né, tipo o aumento de pena da lei de drogas ou a condenação pelo ECA, a qualificação que está no BO precisa dizer de onde veio a informação da idade. Como assim? Precisa indicar que foi consultado um documento oficial. Um RG, CPF, certidão de nascimento, passaporte, algo assim, sabe? Ah, tá. Tem que ter a fonte da informação do BO. Isso. Sem essa referência a um documento válido, a simples afirmação não segura essa bronca penal. Traz mais segurança para a prova, né? Faz todo sentido exigir essa base documental. Para a gente fechar este bloco, o tema 993, julgado lá em agosto de 2018. A situação é clássica. Falta vaga no regime prisional que a pessoa deveria cumprir. Vai direto para domiciliar? Não, não é automático. O STJ seguindo a linha do STF, né, no recurso extraordinário 641/320 e na súmula vinculante 56. Ele definiu que antes de mandar para domiciliar por falta de vaga, tem que tentar outras coisas. Tem uma ordem de prioridade. E quais seriam essas alternativas? Primeiro, tem que ver se dá para liberar vaga, adiantando a saída de quem já está quase progredindo naquele regime lotado. Segundo, pensar em monitoramento eletrônico, seja para quem sai antes, seja para quem iria para domiciliar por falta de estrutura. E terceiro, mais para o regime aberto, ver se cabe pena alternativa ao estudo. A domiciliar só entra em cena se essas outras opções não funcionarem mesmo. Entendi. Não é a primeira saída, então. Tem que esgotar outras possibilidades antes. Exatamente. A ideia é não transformar a falta de estrutura do Estado, assim, num benefício automático que a lei não prevê exatamente para essa situação. Tenta-se achar soluções dentro do sistema, né? Perfeito. Bom, com isso a gente fechou mais um bloco denso, hein? Cobrimos prescrição, ANP, progressão de regime, prova de menoridade e falta de vaga. Fica claro como o STJ está sempre buscando uniformizar, mas também como essas decisões mostram o desafio que é lidar com a realidade do nosso sistema de justiça, né? Fica aí a reflexão sobre como o direito tenta se ajustar. Nos vemos no próximo bloco, continuando essa análise. Curtiu? Deixe o seu like e se inscreva. E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso papo sobre decisões importantes do Judiciário. Hoje a gente fecha o nosso bloco de discussões sobre teses bem relevantes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né, na área de direito processual penal. Vamos focar nos temas 984, 983, 959, 930 e 926. As fontes, como sempre, são os próprios enunciados das teses de recursos repetitivos lá do STJ, e a nossa missão aqui é tentar, assim, destilar o essencial, o que realmente importa nessas decisões. E antes de começar, um agradecimento super especial ao Dr. Paulo Luiz. Ele fez um trabalho incrível organizando essas teses por disciplina pra gente, facilitou demais. Bom, vamos lá então. Começando pelo tema 984. A questão era se a tabela da OAB, aquela de honorários para advogados dativos, sabe? Aqueles que atuam para quem não pode pagar, se ela vincula o juiz. Como ficou isso? Então, aqui o STJ fez uma separação interessante, né? A regra geral, digamos assim, é que a tabela da OAB funciona mais como uma referência, um norte. Ah, uma referência. Exato. Não é que ela seja obrigatória por si só. O juiz pode sim, desde que fundamente, né? Explicando os motivos, ele pode fixar um valor diferente. Isso seria achar que o valor da tabela está desproporcional, sabe? Seja para mais ou para menos, considerando o trabalho que o advogado teve no caso concreto. Entendi. Busca um equilíbrio, então. Exatamente. Mas, tem exceção. Essa tabela da OAB passa a ser vinculante, ou seja, obrigatória, em duas situações específicas. Primeira, se essa tabela for resultado de um acordo formal entre o poder público, a Defensoria Pública e a própria OAB. Certo, um acordo institucional. Isso. E a segunda situação é se for uma tabela oficial criada pela própria Justiça Federal ou estadual, especificamente para esses casos de advocacia dativa. Aí tem que seguir. Entendido. Faz sentido ter essa diferenciação. Bom, saindo dos honorários e indo para uma questão bem sensível,
tema 983. Reparação por danos morais em casos de violência doméstica. O juiz criminal pode fixar isso já na sentença? Pode sim. E essa, olha, é uma decisão com impacto prático muito grande para as vítimas, né? O STJ bateu o martelo. É possível fixar um valor mínimo de indenização por dano moral na própria sentença condenatória. Já na sentença criminal? Uau! Sim. E o ponto-chave, assim, o que simplifica muito é que basta ter um pedido expresso. Pode ser da acusação, do Ministério Público ou da própria vítima, tá? E não precisa detalhar o valor ou fazer prova específica do dano moral? Exatamente. Não precisa indicar um valor exato no pedido. Nem precisa abrir uma fase processual só para produzir provas sobre o sofrimento, o abalo psicológico. A ideia é que o STJ adotou é que a própria condenação pelo crime de violência doméstica, pela gravidade da situação, já demonstra que houve esse dano moral. Então, agiliza muito a reparação para a vítima. Nossa, realmente uma agilidade importante para quem já passou por tanto sofrimento. Mudando um pouco a chave, vamos para uma questão bem de processo mesmo, que mexe com o dia a dia da acusação. Tema 959. A dúvida era sobre o prazo para o Ministério Público recorrer, né? Quando começa a contar? É quando o promotor é intimado ali na audiência, por exemplo, ou só quando o processo físico chega lá na repartição do MP? Pois é, essa era a dúvida. E a tese que o STJ afirmou é bem clara. O prazo para o MP recorrer começa a contar da entrega oficial dos autos lá na repartição administrativa do órgão. Isso. Não importa muito como foi a intimação pessoal do membro do MP. Se foi em audiência, se foi no cartório, se veio um oficial de justiça entregar o mandado. O que realmente dispara o início do prazo é a chegada do processo na estrutura administrativa do Ministério Público. Entendi. Isso garante, assim, uma uniformidade, né? E dá o tempo necessário para o órgão analisar a decisão com calma, ver os fundamentos, antes de decidir se vai recorrer ou não. Traz mais segurança jurídica. Faz todo sentido, padroniza a contagem, ok. Agora, o tema 9300. Esse trata da suspensão condicional do processo, o famoso sursis processual, lá da Lei 9.099, dos juizados especiais. A questão era se as condições que o juiz impõe para suspender o processo poderiam incluir coisas que, assim, parecem muito com pena, né? Tipo, pagar um valor em dinheiro, a tal da prestação pecuniária, ou fazer serviço comunitário. Pode isso? Pode, sim. O STJ entendeu que não tem problema nenhum. O juiz pode estabelecer como condições para essa suspensão do processo, está lá no artigo 89, parágrafo 2º da lei. Obrigações como, por exemplo, prestação de serviços à comunidade ou pagamento de um valor. Mesmo parecendo pena? Mesmo parecendo. O STJ explicou que, nesse contexto específico da suspensão condicional, essas medidas não têm natureza de pena. Elas são vistas como requisitos para o acordo funcionar para que o processo fique suspenso. Ah, entendi. São requisitos do acordo, não uma punição antecipada. Exatamente. Isso dá mais flexibilidade para o juiz na hora de definir as condições do acordo para ajustar a realidade do caso. Interessante essa flexibilidade. E para a gente fechar nosso bloco de hoje, o tema 926. Falando em provas, esse tema trata de um crime bem específico, violação de direito autoral, a pirataria. Como é que se prova a materialidade desse crime? Ou seja, como provar que aquele CD, aquele DVD é pirata mesmo? Precisa de uma perícia super detalhada em tudo. Então, aqui o STJ veio para simplificar, sabe? A decisão foi no sentido de que, para comprovar o crime de pirataria, principalmente quando tem muita coisa apreendida, tipo milhares de mídias. Grandes apreensões. Isso. Basta uma perícia feita por amostragem. O perito não precisa analisar cada um dos CDs ou DVDs. Ele pega uma parte representativa do material. Uma amostra. Exato. E analisa os aspectos externos que indicam a falsificação. Aquelas características visíveis, sabe? A qualidade da impressão, da embalagem. E o mais importante, não precisa mais fazer um laudo individual para cada item apreendido. E nem é necessário identificar no processo todos os donos dos direitos autorais que foram violados ou quem são os representantes legais deles. Nossa, isso facilita muito a investigação e o processo nesses casos, né? Porque imagina identificar todo mundo. Com certeza. Torna a persecução penal nesses casos de pirataria em larga escala muito mais viável, mais ágil. Bom, então, fazendo um resumo rápido do nosso papo de hoje.
Vimos decisões do STJ que impactam desde os honorários do advogado dativo, passando pela agilização da indenização para a vítima de violência doméstica, Exato. definindo regras claras de prazo para o MP recorrer, dando mais flexibilidade para os acordos de suspensão do processo e simplificando bastante a prova no crime de pirataria. São entendimentos que realmente ajustam as peças ali da máquina da justiça criminal no dia a dia, né? Exatamente. E tudo isso levando uma questão interessante para a gente pensar, né? Com a velocidade que as coisas mudam hoje, tecnologia avançando, novas formas de interação social, como será que esses entendimentos, principalmente esses sobre provas, como o do tema 926 da pirataria, vão se aplicar ou precisar ser adaptados no futuro? Verdade. Pensa na pirataria digital, por exemplo. Como fazer perícia por amostragem em arquivos na nuvem? Ou mesmo a questão da violência doméstica, que a gente viu no tema 983. Como a justiça vai lidar com novas formas de agressão que surgem no ambiente online, né? É um ótimo ponto para reflexão. Novos desafios que certamente virão. Fica aí a pulga atrás da orelha, né? Para a gente pensar em como essas teses vão evoluir. E de hoje. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, considera se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar o seu like, tá? Ajuda bastante a gente a continuar produzindo. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.